tentando compartilhar aí a tela para ver se está tudo bem, se consegue compartilhar. Que maravilha. Professor, acredita que tem alguns professores, alguns palestrantes que, por mais que a gente tentasse ajudar, não conseguem compartilhar. Mas já vi que não é esse o problema do amigo aí. O novo normal, né? Provocou a adaptação aí da galera, né? Mas agora eu já melhorei a minha forma de explicar, eu já explico para eles que eles devem abrir o arquivo para aí sim visualizar, porque quando você não clica em cima e abre, você realmente tem alguma dificuldade. Enfim, deixa eu ver aqui o horário certinho. No mais, tudo bem, professor? Tudo certo, tudo ótimo. Nós já estamos agora aí com 30 participantes. Maravilha. Nesse momento agora são 19h30. Eu vou dar mais uma vez o boa noite a todos os alunos e todos os convidados que estão aqui, em especial ao professor Rafael Sommerfeld. Está correta a pronúncia, professor? Na verdade, é alemão, né? Sommerfeld. Sommerfeld. O pessoal aportuguesou já. Tá bom. Estamos no Brasil, né, professor? E, olha, agradecer aqui a todos que estão presentes aqui, em especial ao ilustre professor que está vindo aqui compartilhar o conhecimento dele, o professor Rafael Sommerfeld, que é um especialista, na área, ele é especialista em gestão comportamental, Gold Partner, falará sobre aí como implementar a gestão comportamental, é professor há mais de 30 anos, mestrando aí no desenvolvimento local. Se eu ficar aqui falando sobre o currículo do professor, eu vou perder quase metade do tempo aqui. Eu vou passar o protagonismo para o ilustre professor, palestrante, que veio hoje nos brindar aqui com o seu conhecimento, e vou estar aqui, professor, em off aqui, monitorando e vendo toda a parte aqui operacional para o ilustre colega poder fazer a sua palestra aí da melhor forma possível. Ok? Tá ótimo, Celso. Muito obrigado. Fica à vontade aí, professor. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aí ao Celso pela oportunidade de estar vindo falar para a Veiga. E é um prazer sempre muito grande compartilhar um pouquinho desse nosso trabalho, né, desse conhecimento que é maravilhoso, falar um pouquinho de gestão comportamental. Eu gostaria que vocês aí reunissem dúvidas, tá? A gente vai passar um pouco breve, a gente tem mais ou menos uma horinha aí para conversar. Então, em algum momento aqui, depois que eu fizer a apresentação, queria até pedir que vocês abrissem as câmeras, aí a gente pudesse trocar, falar um pouquinho, porque é um assunto encantador, um assunto apaixonante, eu tenho certeza que vocês vão querer saber alguma coisa a mais, perguntar alguma coisa. Então, assim, é bem um bate-papo para a gente poder ficar bastante tranquilo e à vontade. Bom, então, nossa temática é gestão comportamental. Eu não vou nem passar aqui pelo currículo, porque o Celso já me fez o favor aqui de falar. Eu só vou pedir para o seguinte, sigam nas redes sociais, né? Rafael.Sommerfeld, Sommerfeld. É complicado, mas vale a pena porque os conteúdos são relevantes, são realmente voltados a esse assunto de gestão comportamental. É a minha especialização, é onde eu estou concluindo, se Deus quiser, esse ano meu mestrado, e é onde a gente vem fazendo aí um trabalho bacana junto às organizações e às pessoas. E para começar a falar de gestão comportamental, a gente vai falar um pouquinho do que é comportamento. E aí, lógico, a gente tem a literatura muito rica, muito farta para explicar o que é comportamento humano, mas a gente trouxe aqui uma síntese, a gente trouxe aqui um resumo do resumo, né? Comportamento é resposta a estímulo social ou sentimentos relacionados com o meio. E o que é esse tal de meio, né? O eu é o indivíduo, cada um de nós sou o eu, né? Mas o meio é o meu entorno, aquelas pessoas que se apresentam ao meu redor. É a minha família, são os meus amigos, os colegas de trabalho, enfim, todas aquelas pessoas que, de alguma maneira,
exercem influência e contato comigo e exercem também algum tipo, eventualmente, de pressão, de relacionamento, enfim, alguma forma de estabelecer um ponto, né, em que possa se observar o comportamento. Então, nós somos aí, no aspecto de comportamento, essas respostas que nós produzimos. Quando nós falamos em perfil comportamental, a gente está falando, na verdade, sobre um conjunto padrão a esses estímulos, né? Então, eu defino um perfil comportamental como um conjunto de comportamentos padronizados para um determinado estilo, para um determinado perfil comportamental. E nós vamos observar que falar de perfil comportamental é uma técnica, digamos, ou uma visão, né, que já é muito antiga, né? Nós vamos ver aqui um pouquinho de história até de como é que o ser humano, ao longo dos milênios, né, ele olha e percebe como cada grupo de pessoa age, reage, se comporta, enfim, com base, né, nesses grupamentos identificáveis, né? Então, a gente, sem entender muito a teoria, a gente já pode olhar uma pessoa mais falante, mais expansiva, mais extrovertida e perceber que aquela pessoa tem esse aspecto da comunicação mais presente. Ela se comporta de uma forma de influência, de uma forma de comunicação, né? Outras são mais introspectivas, né? Tem um comportamento mais fechado e também ali a gente consegue classificar. Quando você busca alguma teoria que trata a gestão comportamental, o que você consegue, né? Tecnicamente entender isso um pouco melhor, e é o ponto, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse tempinho de hoje. A gente falou de comportamento, perfil comportamental e gestão comportamental, né? O que vem a ser a gestão comportamental? É quando nós, dentro dos grupos, dentro das organizações, conseguimos conduzir considerando esse aspecto, né? Às vezes, na empresa, o indivíduo ele utiliza, né, aquilo que ele sabe tecnicamente acerca dos outros, aquilo que ele sabe profissionalmente, mas comportamentalmente é muito importante que eu comunique melhor com o outro, com base no que eu percebo do perfil comportamental dele, que eu possa gerir uma equipe de uma forma mais fluida, comunicando de uma maneira mais adequada para cada tipo de perfil diferente, que eu possa compreender as demandas dos meus clientes também de uma forma seletiva, compreendendo como cada um desses perfis se apresenta, se manifesta, se comunica e deseja as coisas. Então, sempre que a gente trouxer, né, a gestão comportamental para a organização, para o dia a dia dos indivíduos, nós vamos conseguir agregar valor. Nós vamos conseguir estabelecer uma melhoria nos processos, uma melhoria na comunicação, na vida, no dia a dia, enfim, numa série de aspectos aí. Eu vou contar, então, um pouquinho de história, né? Falando aí do olhar de comportamento, né? A gente já tem lá em 590 a.C., os gregos já olhavam para o comportamento humano e classificavam em 4 grandes grupos, né? Então, eles diziam lá que esses eram mais a água, esses eram mais ar, esses eram mais fogo ou terra. E eles associavam, né, cada perfil a cada elemento da natureza, né? E, lógico, isso em 590 a.C. tinha lá aquela visão da época, né? Mas já havia uma visão de que haveriam 4 principais grupos. Cada ser humano é uma individualidade, mas quando a gente fala dos 4 principais temperamentos, é porque eles são muito clássicos, né? E, ao longo dos anos, várias teorias consideraram esses 4 grupos. A gente vai ver que em 370 a.C., Hipócrates, né, também considerava, dentro da teoria dele, que haveriam 4 principais grupos, e ele tinha uma visão de que os fluidos corpóreos é que influenciavam esse tipo de comportamento, né? Ou mais expansivo, ou mais, enfim, mais movimentável, mais reprimido. E ele atribuía ao sangue, à bile negra, à bile amarela e ao fleuma esse tipo de variação comportamental. Galeno, né, que era um médico romano, né, ele desenvolveu aí um trabalho a partir dos conceitos de Hipócrates, né, lá pelos idos dos anos 190, onde ele trouxe a visão dos 4 perfis, a saber, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico.
Até hoje, algumas organizações utilizam também o mapeamento, né, de perfil através desse sistema que é bastante antigo, mas que se assemelha também a outras ferramentas de assessment, né, de mapeamento de perfil comportamental, e a gente vai falar hoje numa delas aqui. Lá pelos anos de 1905, né, Jung, que é aí o pai da psicologia analítica, né, traz para nós os 4 eixos, né, da sua visão, onde ele denominou, né, produtor, intuitivo, sensitivo e analítico. E, finalmente, aí, em 1928, a gente chega no personagem, né, que é aquele que nós vamos comentar um pouquinho mais hoje aqui, que é o William Moulton Marston, que ele criou a teoria DISC, né? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. A DISC é uma palavra que é a sigla, né, desses 4 eixos comportamentais que o William categorizou num livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. E por que o livro chamado Emoções das Pessoas Normais? Porque em 1928 era muito comum a classificação em louco ou não louco, né? E isso era ponto de estudo, né, entre os estudiosos, psicólogos, psiquiatras da época. William, como profissional desse campo, ele expandiu essa visão, ele deu uma atenção importante para o ser humano normal. Daí ele classificou esses comportamentos e aprofundou a sua teoria, que foi depois mundialmente utilizada em vários sistemas de assessment pelo mundo. A gente vai falar, então, um pouquinho mais do DISC depois, né? Concluindo aqui. Então, ele é uma estrutura, né, que consegue apresentar. Esse é o livrinho o livro que eu falei do William, né? Esse livro, no Brasil, ele só chegou para a gente aqui, acho que pelo ano 2015, se não me engano, tem pouco tempo de Brasil. Era uma obra que só tínhamos aí no idioma inglês. Mas o DISC traz para nós esse mecanismo, né, de determinar comportamento a partir de ação e reação dos indivíduos. Existem 2 grandes eixos, né, que o DISC prevê, né, que é o eu e o meio, né? Então, é a esfera interna e a esfera externa, né, que considera que nós agimos e reagimos muito pela influência do quanto o meio, né, exerce em cada um de nós. E, como a gente falou, né, existem 4 eixos, né, que é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Lógico que o DISC deriva do inglês, então o S, né, é de establish, né, que é a estabilidade, e o C da conformidade. A gente vai ver um pouquinho depois as características de cada indivíduo desses perfis. É importante comentar que todos nós possuímos em nossa estrutura de comportamento um pouquinho de cada um. Mas nós temos os perfis predominantes, né? Então, alguns são dominantes e influentes, outros estáveis e conformes, e outras combinações mais possíveis. Normalmente, cada um de nós reúne 2 principais, ou, digamos, 2 eixos predominantes quando a gente fala de mapeamento de perfil comportamental. E conhecer isso, né, ajuda muito na elaboração de quê? Estratégia de times, de equipes, né, harmonização de ambientes, né, relacionamentos interpessoais, enfim, a vida de uma maneira em geral. Quando a gente fala de gestão comportamental, é interessante lembrar da cultura das organizações, né? A gente está falando de... A cultura, ela é muito aquilo que se apresenta nas empresas. Quando a gente pensa lá em Google, né, a gente imagina uma empresa inovadora, uma empresa mais descolada, uma coisa mais leve. Se a gente fala de uma Ambev, a gente imagina uma empresa mais competitiva, né, mais agressiva. Se a gente fala lá uma consultoria, uma auditoria, uma empresa mais conservadora. Então, também a prática de perfil comportamental, da gestão comportamental, ela pode ser inserida no contexto da cultura, que nós sabemos que emana os valores, que vai inspirar as vontades, que transformam os comportamentos, que reforçam a cultura. Então, quando você traz um olhar de movimentar as pessoas, envolver as pessoas, comunicar as pessoas, relacionar considerando a característica de comportamento de cada um, e você insufla, né, traz esses valores para que as pessoas também tenham esse olhar, você começa a modificar a estrutura de compreensão dos indivíduos acerca um dos outros. E isso é muito positivo, né?
Você passa a trabalhar tratando mais adequadamente cada um dos perfis diferentes. Tem aquela fala máxima lá que diz, não, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Não, eu vou tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Né? O interessante é que nós tenhamos esse cuidado, esse zelo, pois eu comunicando melhor, fazendo melhor, atuando melhor com o outro da forma que é mais coerente para ele, melhor vai ser, né, para estabelecer um resultado, estabelecer um bom desempenho, uma boa produtividade, uma harmonia, uma ambiência adequada como um todo. Falando de benefícios, né, a gestão comportamental ela traz uma série de benefícios, e a gente pode elencar alguns deles. Né? Assertividade nas contratações. Historicamente, o DISC e outras teorias de mapeamento de perfil comportamental, elas são utilizadas para contratar, né, pessoas de uma forma mais adequada. Então, quando a gente fala em assertividade da contratação, se eu tenho um determinado posto, uma vaga, um cargo que pede uma determinada característica comportamental, é adequado que eu faça o mapeamento e traga alguém que vai fazer match com aquela estrutura de cargo. Né? Então, um determinado cargo pede alguém mais expansivo, mais comunicativo, ok, vamos buscar esse comunicativo. Se pede alguém mais introspecto, mais detalhista, que reúne essas outras características, vamos buscar esse outro perfil. Todos os perfis são excelentes. Né? A gente fala que os 4 perfis são ótimos. Lógico que cada perfil mais afim a uma determinada atividade, uma determinada carreira, uma determinada função, e isso vai ser muito importante, né? Não só para as empresas, para as organizações, mas principalmente para nós, os indivíduos, porque vamos estar atuando naquilo que vamos ter mais facilidade e mais oportunidade de entregar de uma forma adequada. Melhor aproveitamento dos talentos passa muito por isso que a gente falou. Colocando a pessoa certa no lugar certo, ele vai usar naturalmente aqueles talentos que ele traz. Né? Ele vai ter menos pontos a desenvolver, ele vai estar mais aderente a que aquela função pede. Desenvolvimento de competências. Na medida que eu sei, né, o comportamento de cada um, eu sei a estrutura comportamental de cada um, eu posso, naquilo que eu preciso desenvolver os indivíduos, também colaborar. Fazer um plano de desenvolvimento, um plano de treinamento, né, adequado para cada tipo de perfil. Harmonizar equipes. Quando você consegue entender que cada posto pede um perfil diferente e você encaixa esses pontos e as pessoas também compreendem isso, pois todas participam, né, dessa cultura de gestão comportamental, você harmoniza as equipes, você tem menos colisões. Os diferentes perfis, às vezes, eles geram atritos, geram conflito, mas à medida que eles se compreendem mais como pessoas diferentes, né, eu costumo usar muito a expressão pessoas complementares, eles tanto mais valorizam, né, aquilo que é o relacionamento das diferenças. Maior motivação. A gente consegue motivar as pessoas à medida que trata elas de uma forma mais adequada, de uma forma mais aderente ao seu perfil. Menor absenteísmo e redução de turnover são 2 indicadores na área de recursos humanos importantíssimos. Né? Menor absenteísmo é ter menos falta, menos ausência, menor turnover é diminuir a rotatividade, né? É manter as pessoas mais satisfeitas e com menos, né, troca. Reter talentos também passa por isso, né? E, indiscutivelmente, aumenta a produtividade e valoriza o capital humano. Tudo isso trazendo para os indivíduos o bem-estar e para as organizações mais resultado. Quando a gente fala, né, de perfil comportamental, a gente tem aqui essas carinhas aí, ó, e aí a gente tem aqui, ó, mais introspecto, mais técnico, mais agitada, mais expansiva, mais executora, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada um desses 4 perfis, e eu vou convidar vocês a refletirem um pouco, pensarem um pouco, se vocês conhecem pessoas com esses perfis que a gente vai comentar, ou se vocês se enquadram, né, vocês se veem, eu acho que eu sou isso aí. Então, pensem um pouquinho, porque isso também a gente depois vai abrir para bater um papo. Vão anotando as perguntas aí, ou vão colocando no chat, para a gente também explorar um pouquinho aí as questões que vão aparecer, principalmente agora nessa hora. Então, nós vamos começar falando a respeito do executor, que é o perfil da dominância. Essa é a primeira letrinha do DISC, né? A gente falou aí dominância, influência, estabilidade e conformidade. E eu estou nominando o executor para a ferramenta aqui, ó, tá aqui, da Solids. Nós somos Gold Partner da Solids, nós representamos, né, somos parceiros há 4 anos aí da Solids, que é uma das grandes empresas nacionais voltadas a mapeamento de perfil comportamental. E o executor é o nome que a Solids dá para o perfil que representa a dominância. E ele é bem isso, né? O executor quer fazer muito.
ele é ativo, né? É otimista, dinâmico, tem uma liderança natural, não tem medo, né? Ele muita disposição física, determinado e perseverante. O executor apresenta muita força de vontade, né? Aquele perfil muito persistente, muito aguerrido, busca muitos desafios, né? Ele gosta de fazer aquilo que os outros não conseguiram fazer, gosta de resolver problemas, né? Quer fazer cada vez mais, quer independência, né? O executor é muito autônomo, né? Ele naturalmente ele lidera as situações e com toda essa força, essa energia que ele traz, ele pode parecer autoritário, né? Aquele tipo que vai e faz. E ao fazer ele pode eventualmente ali, né, se mostrar um pouco inflexível. Cadê o Price? Isso, eu tenho impressão que ele Acho que alguém vamos pedir, vamos lembrar aí de todo mundo deixar em mute. Vamos continuar. Vamos lá. Então, esse é o perfil da dominância, né? O executor ele volta muito ali fazendo, ele quer agir primeiro e depois pensar. Uma característica interessante é que o executor ele aprende, né? A prática, a melhor forma de aprendizado do executor é fazer, né? Então, você quer ensinar um executor a fazer alguma coisa, leve ele para a prática, né? Ele é muito isso. E o ponto de atenção, né? Executores, provavelmente alguém já pensou aí, eu conheço um executor, ou eu sou um executor. Então, tem algumas características bem presentes ali, aquela pessoa, né, muito autêntica, muito ali determinada e tal. E o ponto de atenção, né, onde a gente sempre trabalha no desenvolvimento dos executores, é justamente nos relacionamentos, pois ele é tão autônomo, tão independente, tão arrojado, tão atirado, que isso pode impactar nos outros perfis, né? Os outros perfis trazem cada um lá seu jeitão, sua característica. Então, esse é um perfil que, no ponto dos relacionamentos, é muito importante que ele consiga trabalhar. Segundo perfil é o I do DISC, né, que é a influência, e esse é o nosso comunicador. Os comunicadores são predominantes na nação brasileira, né? E a gente tem aquela coisa de, não, brasileiro, ele é muito comunicativo, ele é... Opa, eu voltei aqui. Ele é falante, ele é aquela pessoa, né, mais sociável, e tudo isso faz parte do perfil comunicador. Eles são extrovertidos, falantes, ativos, apreciam muita movimentação, autonomia, gostam de presença, né? Não gostam de passar desapercebidos, são muito vaidosos, gostam de projeção pessoal. O comunicador ele faz amizades com muita facilidade, ele tem conversa para qualquer viagem, né? Costumo brincar que você sai do Rio para São Paulo, essa viagem toda ele vai falando, tem assunto para o tempo todo, né? São festivos, animados, gostam de viajar, gostam de treinamentos, gostam de pessoas, gostam de estar sempre ali presentes, atuantes e fazendo o que eles mais gostam, que é relacionar com outras pessoas, né? Então, esse perfil é o perfil da influência, do relacionamento, do contato pessoal, da articulação, da comunicação. Quem que se identificou com isso tudo aí? Quem conhece alguém, né, que é comunicador, que é o perfil da influência? Qual é o ponto de atenção do comunicador? O comunicador precisa de monitoramento, né? Porque ele vai tão ali expansivo, né? Comunicativo, aquela forma agradável de relacionamento, ele pode precisar de uma ajuda para estabelecer um ritmo, estabelecer um planejamento, estabelecer uma regra, uma condução do seu trabalho, do seu dia a dia, dos projetos que ele toca, enfim. Como ele é tão expansivo, ele vive muito presente, né? E aí, por estar tão no presente, ele pode, né, deixar um pouquinho o futuro, ou mesmo as questões de compromisso do passado, enfim. Então, esse é o segundo perfil, que é o comunicador. Agora a gente entra no terceiro, né? DIS, que é o da estabilidade, como eu falei, é uma sigla em inglês, então ele é o Szinho lá, mas é o nosso amigo planejador. O planejador é o perfil mais estável, né? Ele é muito calmo, muito tranquilo, autocontrolado, muito conforme com normas e regras. Ele decide sem a menor pressão. Ele busca sempre uma coisa constante, a disciplina, o grupo, o bem-estar, a família, as equipes. Ele é muito focado nas pessoas, no aspecto da harmonia dos ambientes, dos grupos. O planejador tem um pouco de preocupação com as mudanças, né? Ele é um perfil muito estável, né? Que quer sempre parecer tranquilo, né? Ele tem um quê de introversão, mas ele é extremamente equilibrado. Vale lembrar que o executor e o comunicador são perfis mais expansivos. O planejador e o analista são perfis mais introspectos.
Então, ele tem um quê de introversão, apesar de que ele articula muito bem relacionamento com as pessoas, de uma forma mais contida, né? Não expansivo como o comunicador, mas ele articula muito bem isso. Ele é o profissional que mais vai buscar o planejamento antes de começar uma tarefa, né? Isso pode até levá-lo, eventualmente, a um tempo maior no seu planejamento, mas ele vai prezar por um planejamento mais rico, mais extensivo, mais abrangente, que realmente, de fato, considere uma série de aspectos que seja ali dar segurança para ele e para as pessoas que vão estar envolvidas no que tem que ser feito. O planejador, né, aí falando um pouquinho de cada ponto, né, que a gente tem como oportunidade, por ser tão, né, conservador e por estar ali buscar prezar tanto pela estabilidade, pode faltar a ele justamente o que o executor tem demais, né? O executor é muito atirado, ele tem muita coragem, e aí ele está mais exposto ao risco. E tudo que o planejador não quer é se arriscar. Justamente por isso eles são perfis opostos. E aí é muito interessante, porque quando a gente fala em gestão comportamental e você tem perfis opostos, você tem zonas de colisão. Porque se o executor é atirado, o planejador ele é mais conservador, você tem diferenças ali. E aí qual é o ponto de oportunidade? É o equilíbrio entre um e outro, né? É considerar aí que você pode achar um meio termo, considerar que você pode articular uma aproximação e uma afinização entre os dois que são polarizados, mas que podem caminhar juntos de uma forma adequada e de entendimento e de compreensão. Por último, né, dominância, influência, estabilidade, conformidade, a gente tem o analista. O analista é genuinamente aquele perfil dos gênios, né? É preocupado, rígido, calmo. O analista é dos 4 perfis aquele mais introspecto, mais calado, mais fechado, por que não dizer eventualmente tímido, né? Ele é mais retraído, traz um quê de pessimismo, né? E esse é um pessimismo que a gente não pode olhar com maus olhos. Por que ele é pessimista? Porque o analista, como o nome diz, ele analisa demasiadamente um determinado cenário. Ele analisa um pouco mais uma determinada situação. Eles são, sem dúvida nenhuma, o perfil que vai ter a maior capacidade de análise nas situações, né? Porque justamente ele traz esse cenário de não, vamos olhar melhor, alguém está querendo sair ali já para fazer a coisa, e ele, não, espera aí, vamos entender melhor. Ele tem uma sensibilidade, uma percepção, ele vai muito no detalhe, e por isso mesmo ele vai encontrar em qualquer situação mais pontos de ameaça, mais pontos de atenção, mais possibilidades de risco, e por isso, naturalmente, ele vai trazer aí esse aparente pessimismo um pouco mais presente. Trazem muita intelectualidade, são muito focados, muito voltados a estudar, a fazer bem, a surpreender tecnicamente, né? a se envolver profundamente com o trabalho. Questões técnicas, indiscutivelmente, são perfis muito bons para trabalhos técnicos, mas eles também trazem uma intuição aguçada e uma sensibilidade alta. Então, o analista é importante um cuidado no relacionar com o analista pela sua sensibilidade, né? Não promover, né, coisas que possam impactar, porque essa sensibilidade pode deixá-lo aí um pouco magoado e talvez, por que não dizer, até um pouco ressentido. Analistas são perfeccionistas, né? E ele tem que ser estimulado ao quê? A vencer a fase do pensar e realmente concluir, né? É muito comum um analista ele ficar ali fazendo e fazendo, querer fazer melhor e mais, e isso pode levá-lo a postergar um pouco a sua entrega. Então, é importante estimular o analista, né, a vencer e seguir, né? Soltar um pouco, não tender a tanta qualidade, mas fazer na medida do necessário. Eu vou dar uma paradinha aqui para ver se alguém quer pontuar alguma coisa, querem dar uma... Professor, nós temos 2 perguntas aqui Opa, no chat que a gente poderia aqui, para não perder muito. Olha, o Alexandre ele coloca aqui, tem 2 perguntas, do Alexandre e da Natália. O Alexandre coloca, para organizar uma equipe, o ideal seria só colocar os mesmos perfis juntos ou diversificar? Essa seria a primeira pergunta feita pelo Alexandre. Vamos lá. Então, é o seguinte, depende muito, a gente chama de arquitetura de cargo aquele conjunto de perfis que a gente quer para uma determinada função. E aí eu vou dar um exemplo rapidinho. Se eu quero alguém de vendas, eu posso querer alguém agressivo, eu posso querer agressivo no aspecto competitivo, né? O executor é competitivo,
Eu posso querer alguém muito comunicativo também para articular uma comunicação fluida com o meu cliente. Então, ali de cara, eu posso imaginar que um executor comunicador seria um perfil que eu estaria inclinado a trazer para uma posição de vendas. Lógico que se é uma venda técnica, talvez um analista fosse importante, fosse legal, mas vamos pensar que fosse uma venda padrão, e aí a gente vai navegar entre ser mais comunicativo e mais competitivo e comunicativo, mas naturalmente nós inclinaríamos para esse perfil de executor comunicador ou comunicador executor. Ou seja, planejadores e analistas não estariam necessariamente no melhor perfil para uma função de vendas. Mas, numa área de vendas, eu vou ter o vendedor, eu vou ter o gerente de vendas, eu vou ter o analista de vendas, eu vou ter uma série de outras posições que podem pedir justamente o inverso. Então, a diversidade ela sempre é rica e bem-vinda, né? Por exemplo, vamos falar aqui de uma vaga muito comum hoje em dia, analista de sistemas. Então, é legal e normalmente nós encontramos em áreas técnicas de tecnologia muitos analistas de sistemas que são, no seu perfil comportamental, analistas, porque são muito técnicos, são precisos, são mais introspectos, profundamente pensadores, porque tem que ser para essa função, né? Eles conseguem ser extremamente imaginativo, criativo, intuitivo, tudo isso que a função de analista pede. Mas também você pode precisar de um gerente de projeto com uma energia um pouco maior, você pode precisar de uma outra pessoa que seja mais forte em planejamento. Então, isso que nós chamamos de arquitetura de cargo e arquitetura de equipe, ela é muito modular, né? Normalmente, as pessoas de RH, ou mesmo líderes preparados, conseguem pensar as equipes de uma forma mais articulada. Eu diria que dificilmente a gente pega uma equipe assim homogênea. Aqui eu quero tudo analista, aqui eu quero tudo executor, aqui eu quero tudo planejador, aqui eu quero tudo comunicador. Normalmente, para determinados postos, nós conseguimos entremear perfis diferentes e devemos fazer isso, né? Até a questão da expansão, você imagina, até por uma questão pessoal, às vezes você colocar um influente, né, dentro de um conjunto de analistas para movimentar também, para dar uma certa articulação, é importante. Não sei se respondi a pergunta aí, mas acho que é um pouco isso. Eu acredito que sim, professor. Eu acredito. Olha, vamos lá. A Natália Amorim fala, ela não faz uma pergunta, mas eu vou transformar em pergunta, professor. Ela fala assim: sou comunicadora e planejadora, e o mapeamento de perfil comportamental me ajudou muito a me conhecer melhor e trabalhar nas minhas forças e fraquezas. Professor, ato contínuo. Existem vários... ela fala aqui que fez um mapeamento de perfil. Como é que o professor entende isso? Esse mapeamento ajuda mesmo de forma aos mais novos e até aos mais já experientes a se encontrar melhor, a se organizar melhor na sua carreira? Qual a opinião do professor? Celso, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu queria, com 15 anos, ter feito um mapeamento de perfil comportamental. Já passou um pouquinho, já faz um pouquinho de tempo que passou disso. Eu não tive eu conheci o DISC muitos anos depois disso, mas eu acho que o jovem tem um presente, é uma bênção fazer um mapeamento de perfil, porque o autoconhecimento, eu sempre digo o seguinte, o autoconhecimento, ele pede autoaceitação, que promove o autodesenvolvimento, que gera autoestima. A gente tem esses 4 passos fundamentais na tratativa aí de se conhecer. E o jovem, invariavelmente, ele chega, né? Às vezes ele chega na faculdade, ele chega no trabalho, ele chega no início da vida profissional e mesmo estudantil com uma série de dúvidas. Ele é cobrado pelo pai, ele é cobrado pelos professores, ele é cobrado pelos colegas, ele é cobrado pela namorada, pelo namorado. É uma cobrança imensa e ele, muitas das vezes, ele chega muito pressionado pelo que ele acha que ele não tem. E todos nós temos forças e pontos a desenvolver. Isso tem que estar claro na cabeça do jovem. Tem que estar muito claro. O jovem, quando faz um mapeamento de perfil comportamental, que é uma coisa muito simples de se fazer, ele faz isso em 10, 15 minutinhos, ele responde um formulário online, marca as palavras, ele entende o que ele acha que ele é, o que ele pensa que os outros queriam que ele fosse, ele vai marcar essas palavras, e com esse insumo, né, que ele leva para o sistema devolve para ele, baseado em teorias como o DISC, né, teorias já com mais de 90 anos de mercado, consolidadas por grandes empresas multinacionais. Então, com esse relatório na mão, ele se digere melhor, ele se absorve melhor nas oportunidades que ele tem em usar as suas forças
e, por outro lado, também desenvolver seus pontos, né, que são muitas das vezes até um incômodo. Eu vou falar de novo da comunicação. Eu pego muito a comunicação porque é uma coisa muito clara, né? Você tem pessoas que se comunicam bem, que falam mais, e pessoas mais introspectas, que, para falar melhor, elas desenvolvem a sua oratória. E isso é muito comum, né? Eu, por exemplo, nasci falante. Eu me vi sempre falante desde sempre. Então, eu trago, sim, um executor e um comunicador muito presentes aqui, né? Tanto fazer como falar, para mim, é muito habitual. Mas a análise foi uma coisa que eu tive que aprender. Analisar mais foi um aprendizado na minha carreira, na minha vida. E isso é importante entender. Aquele que traz as forças naturais, que traz um conjunto de características próprias, usa aquilo melhor, facilmente. Com mais facilidade, ele vai entregar aquilo que ele já traz naturalmente. Aquele que precisa desenvolver, ele tem que achar o caminho. Como é que eu vou desenvolver uma oratória? Como é que eu vou desenvolver uma análise? Como é que eu vou desenvolver um planejamento? Né? Então, cada eixo comportamental nos dá uma oportunidade de, sabendo que eu tenho mais ou menos, de como é que eu vou usar aquilo. Tá? E, às vezes, até o oposto. Né? Às vezes, o comunicador é comunicador demais. Isso, às vezes, também é um empecilho. Né? Então, às vezes, uma força em demasia, o executor, por exemplo, que a gente falou aqui, ele é muito disposição, muita energia, muita força, mas se ele for muito executor, ele pode ter um problema relacional. Ele pode ter uma questão ali de ser muito impactante com os outros. Então, ele também pode graduar isso, porque a boa notícia é que comportamento é adaptável. Você consegue ser alguma coisa e adaptar para relacionar melhor, para comunicar melhor, para estar melhor com os indivíduos. Muito legal, professor. Tem mais uma pergunta aqui da Evelyn Pedrosa. Ela fala: professor, boa noite. Uma única pessoa pode ter mais de um perfil comportamental? Excelente pergunta. Pode ter, normalmente, entre os 4 eixos, nós temos sempre os 4 presentes, né? Só que 2 normalmente são predominantes. Eventualmente 1, eventualmente 3, nunca 4. Nós podemos, assim, na grande maioria das vezes, nós trazemos 2. Né? Então, a colega falou ali, comunicadora, planejadora. É um perfil extremamente relacional. Por quê? Executores e analistas são voltados a processos, são mais focados no que tem que ser feito. Comunicadores e planejadores são mais pessoas, são voltados a relacionamento. Quando você pega um perfil como um planejador, um comunicador planejador, ele é muito focado a pessoas. Esse vai ser um perfil que, nas posições de relacionamento, vai se sair muito bem. Mas, por outro lado, vai precisar um pouco de ajuda quando forem as questões de processo. Então, respondendo aí, sim, nós podemos sim ter 1, 2, até 3 perfis eventualmente. Nunca 4. Predominantes, né? Nós temos os 4, na verdade, predominantes. Eu vou seguir mostrando um pouco. Tem mais pergunta, não? Não, tem não, pessoal. Muito bom. Tem não, pode seguir. Eu vou seguir, então, com a segunda parte, que agora a gente mostra um pouquinho, né, de como é... O que é um mapeamento de perfil comportamental? Né? Vamos olhar um pouquinho essa ferramenta, que é o Profiler. Né? O Profiler é a ferramenta da Solid. Né? Existem outras ferramentas de mapeamento. Aliás, existem outras teorias de mapeamento. Você tem lá o MBTI, você tem lá o Enneagrama, você tem lá várias ferramentas maravilhosas. Né? A gente conhece o Profiler aqui e acha ele muito bom, porque, por exemplo, esse é um relatório resultado, tá? Nesse relatório, a primeira coisa que ele diz aqui, ó, é o perfil da pessoa, comunicadora, executora. Essas barras coloridas mostram a proporção de cada um dos eixos. Então, por exemplo, esse executor aqui, que é 34%, o comunicador, que é 35%, no caso aqui, ó, comunicador, executor, ele predomina, porque o maior de todos é o comunicador. Então, vem primeiro o comunicador, em segundo o executor, em terceiro o planejador ou analista. Só que o planejador ou analista não compõe o perfil do indivíduo, que ele considera como parte do perfil predominante, aquele que traz mais de 25%. Então, os que trazem 25% a mais aqui são o comunicador executor, como mostra aqui. O relatório mostra, além da intensidade da distribuição dos 4 eixos, as subcaracterísticas, habilidades básicas e habilidades comuns. Aqui é falando um pouquinho da pessoa. E aí nós temos alguns modelos de relatórios. Tem alguns mais completos que vão a mais de 20 páginas, detalhando aí minúcias de como é o perfil de cada um. O que a gente gosta de mostrar, assim, quando a gente faz uma apresentação que é breve como essa, são os gráficos. Né? Então, a gente mostrou ali o gráfico que mostra a estrutura, mostramos aqui, ó, pontos positivos e negativos, que é muito legal, porque quando a pessoa marca as palavras no mapeamento, ela marca algumas palavras positivas e palavras negativas. São as virtudes e não virtudes, né? Ou pontos a desenvolver.
Temos também os indicadores situacionais. No caso do Profiler, que é a ferramenta que a gente utiliza, ele traz o DISC mais 7 teorias, né? E, através dessas teorias, uma série de indicadores podem ser tabulados. Um deles é a energia. Então, a gente pode saber se aquela pessoa está com energia alta ou baixa, né? Nós sabemos que uma energia deteriorada não é bom. Então, são índices situacionais, né? Que mostram como é que o indivíduo está naquele contexto de vida. Exigência do meio é um índice também muito importante, que mostra o quanto a pessoa sente pressão. Às vezes, a pressão do pai, pressão da família, pressão do trabalho, pressão, enfim, dos amigos, do entorno. O índice de aproveitamento é o quanto a pessoa percebe. Opa, pulei aqui. O aproveitamento que ela tem sobre as suas potencialidades. Às vezes a pessoa sabe fazer uma coisa, outra, mas ela está fazendo só parte das suas capacidades. Então, ela se sente pouco aproveitada. Esse subaproveitamento é muito ruim para o dia a dia das pessoas. Moral é a questão da autoestima, se a pessoa está bem ou mal nas questões de autoestima. Positividade, né? Se a pessoa está ali adequadamente, né? A moral é a autoaprovação, desculpe, e a positividade é que é a autoestima. A flexibilidade é o quanto a pessoa consegue ou não ser flexível no contexto do seu dia a dia. Amplitude é a capacidade de percepção de presença na ambiência, né? Mais conectada, menos conectada. Então, quanto mais amplitude, mais a pessoa está conectada ao seu ambiente, ao seu entorno. Automotivação mostra que a pessoa está ali motivada, está plena. E incitabilidade é o tempo de resposta, o quanto a pessoa responde mais rapidamente. Você imagina a quantidade de informações que um relatório desse traz e o quanto isso pode ajudar, né, na estrutura do entendimento de como a pessoa está e o que ela pode aí elaborar. Esse gráfico é um dos principais gráficos do relatório. Os pontinhos azuis mostram para a gente justamente os perfis mais desenvolvidos. Essa linha do meio, ela é um divisor, né? Da mesma forma como eu falei lá, acima de 25 faz parte, abaixo não faz, aqui acima dessa linha divisória faz parte do perfil, as que estão abaixo não fazem. Então, a linha azul mostra a pessoa aqui com o seu comunicador executor presente e o seu planejador analista abaixo da linha, que não fazem perfil dos predominantes. Essa linha vermelha, por outro lado, mostra para a gente o que o meio pede. Então, olha que interessante, esse indivíduo que tem um executor alto percebe que o meio diz para ele, execute menos. Esse eixo do comunicador, que também é alto, ele percebe, comunique menos. Esse eixo do planejador, que é baixo, o meio pede, planeje mais. E esse meio do analista, que é baixo, o meio pede, analise mais. Então, é muito interessante porque esse gráfico não dá somente a minha condição, a minha situação, onde eu estou, mas o que o meio está me exigindo. E como é que ele plota isso, né? Porque quando nós respondemos a 2 conjuntos de palavras. Um, o que eu acho que eu sou. Um outro, o que eu acho que as pessoas gostariam que eu fosse. E aí tem um outro gráfico aqui semelhante que fala um pouquinho da estrutura na liderança, que é de uma forma análoga também ao outro que a gente viu. O gráfico que eu acho muito bacana também e que ajuda sobremaneira, né, é o gráfico de competências. O gráfico de competência ele tem 20 eixos de comportamento. Alguns deles eu vou ler aqui, porque pode estar muito pequenininha a letra, né? Tolerância, planejamento, empatia, capacidade de ouvir, concentração, condescendência, perfil técnico, organização, detalhismo, e aí vai. Várias características, são 20 aspectos comportamentais. E o que esse gráfico plota? Quanto mais desenhado aqui, quanto mais pintado cada eixo desse, mais desenvolvido essa pessoa apresenta aquela característica. Então, por exemplo, esse nosso amigo aqui, que é um comunicador executor, ele tem esse lado do gráfico mais preenchido, né? Justamente extroversão, relacionamento, sociabilidade, orientação a relacionamento, dinamismo, proatividade, tudo isso está muito presente nesse perfil. Por outro lado, nós vemos que desse lado ele traz aspectos comportamentais menos desenvolvidos. Esses são os pontos que nós podemos desenvolver. E aí, de novo, aquele ponto que eu comentei. Tem as forças, que são características comportamentais naturalmente presentes no indivíduo, e os pontos a desenvolver. Olhando um mapa desse, você já sai com muito mais facilidade para desenvolver um determinado plano de ação. Né? Como é que eu posso pegar esse eixo aqui, desenvolver um pouquinho mais, o que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar, e isso tudo vai ajudar sobremaneira para os indivíduos aí se encontrarem um pouco mais. Esse último gráfico aqui que eu vou mostrar rapidinho
é o gráfico de talentos. Ele é muito legal, porque ele apresenta, né, aonde eu estou e aonde o meio está me pedindo. Então, olha só que interessante. No confronto entre o que se é, o eixo lilás, e o que se pede, o pontinho vermelho, a gente vê o quanto está deslocado. Por exemplo, aqui, ó, essa pessoa sente que o técnico, que ele é muito baixo técnico, tem um pedido aqui para ele ser mais técnico. Então, ele pode trabalhar um plano de desenvolvimento para elaborar mais essa parte técnica. Essa parte do especialista, ele elaborar mais, a parte do estrategista também. Cada uma dessas palavrinhas aqui tem um dicionáriozinho correspondente explicando. Um estrategista é isso, 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 o técnico é isso, isso, isso. Então, o relatório completo ele vai trazer uma visão muito detalhada e muito oportuna, né, para que alguém trace realmente um plano de desenvolvimento muito assertivo e muito aderente, né, não só para o jovem, mas para o profissional em qualquer momento da sua carreira. Como é que a gente pode implementar a gestão comportamental? Mapeando as equipes, né? Revendo o processo de recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento, porque se eu vou fazer um trabalho à luz de gestão comportamental, eu vou também recrutar e treinar com base nesse viés. Alinhar os perfis desejados, aquilo que a gente falou, num determinado departamento eu posso ter um conjunto de perfis X, Y, Z aderentes, né, àquele tipo de atividade que eu quero desenvolver. Desenvolver os perfis dos colaboradores. Já tem alguém ali trabalhando naquela posição e ele não é exatamente o perfil que eu queria. Eu posso ajudar, eu posso apoiar a pessoa a chegar, né, num ponto mais próximo daquilo que é desejado. Investir na formação de líderes comportamentais. Nós fazemos a formação de analistas de perfil comportamental. Então, aí eu sempre brinco, né, porque a gente ajuda pessoas a ajudar pessoas. O analista de perfil comportamental, o líder comportamental, na verdade, é aquele líder que toca a sua equipe olhando, né, essa atenção de conduzir as pessoas, a pessoa certa no lugar certo, quer dizer, usar as forças, né, os talentos adequados para cada determinada atividade. Definir metas e métricas. Então, a gente pode, ao longo do tempo, perceber que o próprio processo seletivo e a retenção de talentos ela melhora à medida que a gente traz gestão comportamental para o nosso processo. Estabelecer processos novos como um todo para a gestão de pessoas e disseminar a cultura de gestão comportamental de forma contínua. Apesar de que isso seja muito conhecido, a gente tem mais de 90 anos no mercado, a gente percebe que ainda muitas organizações usam pouco a gestão comportamental como componente da cultura organizacional. Bom, e aí, em termos de possibilidades, eu já trabalhei com times de dança, times de esporte, pessoas de aviação, muita gente de RH, líderes, enfim, você pode fazer muita coisa, processo seletivo, coaching, mentoring, team building, treinamento, comunicar, autoconhecimento, identificação de potenciais, integração de equipes, aumentar vendas, né? A gente pode trabalhar muito focado, entendendo o perfil do cliente, desenvolver liderança, aprimoramento de atletas, como eu falei, a gente fez um trabalho disso, atendimento ao cliente, como é que eu estou falando com a pessoa, como é que eu posso atender de uma forma melhor, plano de carreira, sucessão familiar, tem um amigo querido, fantástico, que trabalha com isso muito sabiamente, usando gestão comportamental, motivação de pessoas e relações familiares. Eu corri um pouquinho, vou pedir desculpa aí pela metralhadora, aqui estão os contatos aí, o nosso sigam nas redes sociais aí, quem quiser dar um print, quem quiser copiar, nos seguir lá, vai ser um prazer. E eu abro agora, então, se o Celso permitir, para perguntas aí, finalizando aí, já conduzindo para o nosso término. Se vocês puderem, quem puder abrir as câmeras aí, ó, eu não fico chateado em conhecê-los, né? Pelo contrário, vai ser um prazer aqui ver quem que está aí conectado. Olha aí. Olá, Evelyn, bem-vinda. Tudo bem? Quem quiser falar também, colocar alguma pergunta aí. Como seria a sucessão familiar, Alexandre? Obrigado pela pergunta. Sucessão familiar é o seguinte, muitas vezes na família você tem o pai e o filho, vai pegar um exemplo clássico, né? O pai tem um negócio, o filho está no negócio, o pai tem uma forma de comportamento, o filho tem outra forma de comportamento. E aí existem as cobranças. Por exemplo, vou pegar de novo o eixo da comunicação. O pai é um pouco mais introspecto, o filho é um pouco mais falante, né? E a cobrança pode vir naturalmente por conta da estrutura que o pai é, né? Ô, menino, não te falei, você está falando demais, né? Aquela coisa toda. E isso é muito, né? Tem esse viés e o viés inverso também, né? E características que você pode levar para a família, né? Principalmente no ambiente corporativo, no ambiente de empresa, né? E um parêntese, né? A grande maioria das empresas do Brasil
são empresas familiares, né? Então, quando você vai promover a sucessão, é importante que aquele que vai levar a sucessão, que vai fazer o sucessor, compreenda claramente as forças do seu sucessor, né? Se ele é diferente, ainda mais, né? Se for o mesmo perfil, fica mais fácil, que nós entendemos com mais facilidade perfis semelhantes. Mas perfis diferentes, é importante que nós tenhamos esse conhecimento um pouco mais claro, que tenhamos a técnica um pouco mais disponível para fazer um trabalho mais aprimorado nesse aspecto. Eu não sei se ficou respondido aí a oportunidade na sucessão familiar. Eu penso que sim, professor, e penso que isso até ajuda no relacionamento familiar entre pais e filhos, para que um possa respeitar o outro, os seus limites, as suas habilidades, né? as suas peculiaridades, né, professor? Perfeito. Existe uma expressão, né, que a gente vê muito, usualmente, as pessoas falam das diferenças, né? O outro é diferente de mim. A gente chama muito de complementariedade, né? É engraçado que às vezes você pega casais de 30, 40 anos, eu tenho um exemplo em casa aqui, casais que brigam, né, que são diferentes, são opostos, né? Mas essa complementariedade, ela parece até a história da metade da laranja, né? No gráfico de competências é interessante, você pega casais que são diferentes e um está do lado do gráfico, o outro está do outro lado. Então, em termos de gráfico, é exatamente as duas metades da laranja. E isso é complementar, isso é saudável, isso é rico, né? Tem disponível para os estudantes? Olha aí a pergunta do Alexandre. Ó. Eu não sei se a Veiga tem isso. Aí me ajuda, Celso. Tem alguma coisa disponível em termos de mapeamento de perfil? Olha, professor, se não tem, eu vou sugerir, vou procurar saber, que para mim vou ser verdadeiro. Um pouco novo, eu estou me identificando muito com essa gestão comportamental, com essa análise, com esse mapeamento do perfil comportamental. Olha, tem um filho ainda em tenra idade, aí, laborativa, de 20 anos, que não sabe bem o que quer, 21, e vou orientá-lo a fazer, vou fazer também, que nunca o fiz, e vou procurar dentro dos anais aqui, dentro dos canais possíveis na Veiga de Almeida. Se não tem, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Vou sugerir que me parece ser muito profícuo para todos, principalmente para quem está começando, né, professor? Para nós que já temos uma certa idade, uma certa experiência, é legal, né? Pelo menos vamos passar a olhar por aquele lado. Para quem está começando, me parece que é fundamental. Celso, meu mestrado ele vai finalizar numa pesquisa em cima de 200 jovens. Eu vou mapear 200 jovens, nós já conseguimos com a Solids, graças a Deus, lá eles nos ajudaram e cederam os créditos, porque o mapeamento é software, né? Então, como é que você faz o mapeamento para alguém? Você compra a licença do software, usa e recebe o relatório. É assim que é o modelo. Mas a Solids nos auxiliou nesse processo e nós vamos mapear. Então, porque hoje, nas organizações, é muito utilizado o mapeamento de perfil. Processo seletivo, para enquadramento de liderança, tal, isso é muito comum. Mas, realmente, nos jovens, não. E eu elegi, no meu mestrado, fazer justamente para os jovens, para justamente entrar nesse nicho que eu acho que é muito mais proveitoso. Muito mais proveitoso. É fantástico, realmente. As minhas experiências de devolutivas para jovens foi muito, muito, muito bom, né? Porque você realmente parece que dá clareza, né? A pessoa, primeiro, esse aspecto, né? Pela cobrança, por tudo mais, e segundo, porque auxilia, é uma ferramenta, é uma técnica, né? É uma coisa consolidada, experimentada. Uma coisa que eu não comentei, a assertividade do relatório. O relatório apresenta 97,9% de assertividade, isso afirmado pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Federal de Minas Gerais, com o endosso do FINEP também. Tá? Então, é uma ferramenta aferida, estatisticamente validada e alinhada lá. Então, é uma ferramenta que a gente confia muito e acredita muito no... A nossa empresa é o Espaço Psiquismo. Nós somos Gold Partner da Solids. O nosso domínio é www.psiquismo.com.br. Através do contato lá, vocês podem aí buscar mais informações, fazer o mapeamento. Tem um site também, que é nosso, Upgrade-me, UPGRADE. Eu vou escrever aqui. Quem tiver curiosidade... Eu queria seguir no Instagram. Pode colocar novamente a página aí para eu anotar, para eu tirar um print?
No Instagram... Seus contatos? Vou botar aqui, ó. O Instagram é esse aí. Então, eu botei o site, que é o Upgrade Me, e o Instagram é rafael.sommerfeld. Ok, tranquilo. Gente, eu estou à disposição para perguntas. Acho que a gente ainda tem alguns minutinhos, se alguém tiver alguma curiosidade. Alguém se encontrou? Alguém quer comentar? Se achou aí dentro dos perfis? Viu alguém que conhecia? Alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal tímido, né, professor? Olha, professor, eu adorei quando o professor falou tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Não, tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Exatamente. Olha, professor, acho que eu já fiz muito isso na minha vida, hein? Eu vou tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Não, que erro terrível, né? E a gente faz na boa intenção, né? Mas é porque o ponto referencial não pode ser o eu. O ponto referencial tem que ser o outro, né? Eu tenho que olhar para o outro, tentar entender o outro, né? E a gente, o que bacana disso, Celso, que independente de carreira, independente de empresa, independente de produtividade, é a harmonia dos indivíduos, né? A gente colabora muito nisso. Então, eu tenho um orgulho muito grande. Hoje nós estamos com quase 500 alunos já formados, todos certificados em análise de perfil comportamental. E a gente sabe que quando certifica um analista de perfil comportamental, é um indivíduo que vai ajudar outras pessoas também no seu desenvolvimento. Isso é muito bacana. Muito bom, professor. O Alexandre ele colocou aqui um ponto de interrogação. Ele fala assim, tem processo seletivo para estágio? Eu não entendi. Eu não sei se ele está fazendo uma pergunta. Ele está com ponto de exclamação. Entendeu, professor? Claro que tem processo seletivo para estágio. Por quê? Aonde? Um estágio não pode exigir experiência prévia do candidato, mas ele pode pedir ou pressupor, né, que um determinado perfil comportamental vai ser mais aderente, né? Então, assim, o processo seletivo ele pode sim passar para um estagiário pelo mapeamento de perfil. Na verdade, as empresas fazem, né? Quando vão candidatar, vão buscar candidatos a estágio, elas tentam olhar, né? Eventualmente alguém apresenta experiência legal, eventualmente não apresenta experiência, aí vai só para análise de perfil. E um perfil que tenha experiência zero, mas que seja aderente comportamentalmente para o estágio, é um perfil altamente recomendado, né? E isso é muito bacana. Bem legal. A parte que o professor colocou do executor lá, muitas das vezes esse executor, se ele extrapolar um pouco, ele pode ser mal interpretado, né, professor? Ainda mais na parte de trabalhos. Será que está querendo tomar meu cargo, minha função? Tem uma expressão muito comum para o executor que é atropelar. Sabe, aquele típico sujeito que passa e atropela e tal, porque ele tem muita ansiedade, muita vontade, aquela coisa de numérico, de entrega, de produtividade e tal. Esse é o foco dele, muito focado em processo. Então, ele traz pouco relacional. Aí depende muito do que o executor compõe, né? Se você tem um executor comunicador, aí já tempera um pouco mais, né? Ele vai trazer um quê de influência, se estiver mais ou menos equilibrado ali, ele consegue balancear mais. Mas se você tem um executor puro, um executor muito alto, puro, essa pessoa vai ter muito foco em fazer a coisa, ele vai trazer muito pouco relacional. Quando você pega um executor analista, ele também traz muito processo, ele tem o que de fazer e o que de analisar. Então, é um perfil bem forte, bem presente também, que sabe muito bem o que quer. Então, é muito interessante, porque todos os perfis são ótimos, mas o ideal é que a gente coloque cada perfil no seu posição mais adequada, né? Isso é que nem escalar jogador de futebol, né? A gente traz Eu ia comentar isso, professor. a gente traz para o nosso idioma comum, né, do brasileiro. Que, como é que é isso? Não, você não vai botar o cara que é ponta direita do lado esquerdo, porque vai ter que fazer uma adaptação, tal. Então o cara joga melhor na ponta direita, você vai usar ele ponta direita. E é isso. Perfil comportamental é exatamente você trazer quem joga melhor e colocar na posição adequada ali naquele sentido. É engraçado, eu não sei se aconteceu com os outros também, mas ao longo dos perfis que o senhor foi colocando, eu fui pensando em determinadas pessoas que já trabalharam comigo, e eu também me vi aqui em alguns perfis. Acredito que o meu predominante, na verdade, são dois, que é o planejador e o comunicador. Enfim, não consigo ficar calada. Perceberam que eu fui a única que liguei a câmera, eu sou a única que estou falando, porque eu não consigo me aguentar. Mas, enfim,
eu fui percebendo ao longo aí dessa jornada, e quando o senhor foi falando, né, dos perfis, eu fui pensando, lembrando de alguns colegas de trabalho que eu agora consigo identificar, entender e respeitá-los. Obrigado, Posso... Evelyn, pelo depoimento. É muito comum essa percepção, tá? Alguns falam que nem você fez, muitos não falam, mas depois vem confessando. Não, realmente, eu também pensei em não sei quem, pensei em fulano, pensei... É muito comum, na hora que a gente vai percorrendo ali. E a gente faz uma breve apresentação, né? Na formação a gente estende isso um pouco mais. Mas, assim, já dá uma ideia, né, do que é, porque é muito pitoresco, muito característico, né? Então, lembrem que eu falei de quase 3.000 anos atrás, o ser humano já observava isso. Esses quês de comportamento, eles são muito estruturais, eles são muito fortes, muito presentes, por isso que a gente identifica com muita facilidade, cada um dos perfis ali é facilmente identificado. Muito bem. Celso, acho que era isso, se não tiver nenhuma pergunta, eu estou à disposição, fiquem à vontade. Eu vou agradecendo aqui, professor, quero agradecer imensamente ao ilustre professor, colega, por ter disponibilizado, agradecer em nome da Universidade Veiga de Almeida, do curso de administração, em nome do coordenador Leonardo Fuerte, a qual eu assessoro, que eu sou coordenador adjunto, agradecer muito por isso aqui, registrar aqui o meu contentamento, muito boa, entendo como seja muito vantajoso para todos que estiveram aqui e, com certeza, acrescentou para todos aqui, se não 100%, 80%, alguma coisa acrescentou aqui. Agradecer a todos os alunos que estão até agora conosco, enfim, e a todos que não puderam aqui, meu muito obrigado aí. Eu que agradeço pelo convite e um prazer e honra participar aqui com a Veiga, com você, Celso, e com todos os que estiveram até agora aqui escutando a gente. Muito obrigado mesmo. Bom, vou encerrar então aqui a nossa aí e a gente continua falando pelo Zap e aí para marcar para as outras lives. Um abraço a todo mundo. Até a próxima, senhores. Tchau, tchau, pessoal.